Olá galera que assiste minhas aulas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia, tudo na paz. Hoje vamos ter uma aula de cálculos e fórmulas, certo? Nessa aula de hoje nós vamos aprender a fazer a fórmula centesimal ou percentual, fórmula mínima empírica ou estequiométrica e a fórmula molecular, ok? Então vamos lá, fórmula centesimal. Nessa fórmula você vai indicar a porcentagem em massa de cada elemento, de cada átomo na molécula, certo? Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, que nós temos aqui, ó. Qual a fórmula centesimal da glicose? Né? C6H12O6. Então vamos lá, eu vou aqui para o final, onde tem uma pasta aqui, só para a gente fazer isso aí. Então olha só. Fórmula centesimal. Vamos pegar aqui a glicose, né? A glicose, sua fórmula é C6H12O6. Qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é a gente achar a fórmula molecular. Desculpa, achar a fórmula molecular, achar a massa molar. Então vamos lá. O oxigênio é 16. 16 vezes 6, 96. O hidrogênio, sua massa é 1, é só ir lá na tabela periódica. Vezes 12, 12. O carbono, sua massa é 12. Vezes 6, 72. Então eu tenho aqui a massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Essa é a massa molar da glicose. Beleza. Só que desses 80 gramas, 180 gramas, 96 é de oxigênio, 12 é de hidrogênio e 72 gramas é de carbono. Quanto vale isso em porcentagem, correto? Então vou fazer aqui. Primeiro, vamos calcular para o carbono. Quanto é que seria? Então é só fazer uma regra de 3 simples. Se 180 gramas é a massa da molécula, ela corresponde a 100%. Se desses 180 gramas, 72 é de carbono, então ele corresponde a X%. Faço o cruz credo e vou ter X vai ser igual a 72 vezes 100 dividido por 180. Corto os zeros aqui. Então dá 72 vezes 10, 720, dividido por 18. Isso aqui vai ser igual a 40. No caso, 40%. Então já sei que essa molécula, 40% dela é de carbono. Segundo, calcular para o hidrogênio agora. Então olha só, 180 gramas, se eu comecei de vermelho, tem que fazer de vermelho. 180 gramas está para 100%, certo? Quanto é que é o do hidrogênio? 12. 12 gramas está para Y%, certo? Quanto vale o Y? Vai ser 12 vezes 100 dividido por 180. Ou seja, 120 dividido por 18, porque eu corto esse zero com esse zero. Certo? Isso aqui é igual a 6,66% aproximadamente. Beleza? Vamos fazer agora aqui em cima, ver se dá pra gente fazer. Terceiro.
calcular a porcentagem para o oxigênio, certo? Então vamos lá. Mesmo raciocínio. 180 gramas está para 100%. 96, que é a quantidade em massa de oxigênio, está para chamar de Z%. Fazendo meios extremos, Z será igual a 96 vezes 100, dividido por 180. Corto o zero com o zero, Z vai ser igual a 960 dividido por 18. Vai dar 53,33%. Lógico que dá uma dízima, tanto do carbono, tanto do oxigênio quanto do hidrogênio. Mas de maneira geral você pode fazer isso aqui, ó. Você pode escrever dessa maneira. Então, a fórmula percentual seria 40% de carbono, seria 6,67%, vou arredondar aqui, 67% de hidrogênio, e o oxigênio, 53,33%. Isso para dar exato, certo, meus amados? Para dar a soma dá 100%, beleza? Agora vamos voltar para cá. Voltamos para cá, para essa questão número 2. A penicilina G é um antibiótico natural derivado de um fungo, o bolor do pão, Psyllium chrysogenus ou P. notatum. Ela foi descoberta em 15 de setembro de 1928 pelo médico bacteriologista escocês Alexander Fleming e está disponível como fármaco desde 1941, sendo o primeiro antibiótico a ser utilizado com sucesso. Esse antibiótico apresenta a seguinte fórmula molecular. Observe que ele já me dá a fórmula molecular do antibiótico, certo? Ele pergunta, qual a porcentagem de carbono? Ele quer só a porcentagem de carbono nessa fórmula, ok? Então vamos lá fazer essa questãozinha lá. Peraí, deixa eu ver se dá para fazer aqui embaixo. Acho que dá para fazer aqui embaixo. Vou tentar fazer aqui, ok? Então vamos lá, vamos pegar a fórmula molecular da penicilina. C16, H18, N2O4S. Vou achar a massa molar dessa molécula e depois eu vou ver nela quantos por cento é de carbono, ok? Então vamos lá. O enxofre, sua massa é 32 vezes 1, que só tem 1, 32. O oxigênio é 16 vezes 4, 64. O nitrogênio é 14 vezes 2, 28. O hidrogênio é 1 vezes 18, 18. E o carbono é 12 vezes 16 é igual a 192. Agora vamos somar isso aqui tudinho. 192 mais 18 mais 28 mais 64 mais 32. Isso aqui tudo vai dar 334 gramas por mol. Essa é a massa molar da penicilina. Certo, mas desses 334 gramas que a gente achou agora, só são de carbono 192. Então, dos 334, 192 é de carbono, ok? Então, nós vamos fazer aqui agora o seguinte. Vou tentar fazer aqui pequenininho para ver se dá. 334 gramas está para 100%.
192 gramas está para X%. Quanto é que vai ser o X? Será 19.200, já que eu fiz aqui os meios extremos, cruz credo, dividido por 334. Isso aqui vai ser igual a 57,48% aproximadamente. E aqui você tem a letra D. Ok? Vamos para cá agora. Fórmula mínima ou forma empírica ou estequiométrica. Antes da gente fazer isso aqui, eu vou fazer aqui no cantinho, vou separar e vou botar aqui o seguinte, vou escrever aqui, fórmula molecular. E vou botar aqui do outro lado, fórmula mínima. Certo? E vamos pegar aqui, por exemplo, fórmula molecular do C2H6. Quem seria? Seria o CH3. Sandra, como é que você fez isso aqui? Eu peguei a quantidade de átomos, tirei o mínimo e dividi por 3. Desculpa, dividi por 2. Então a fórmula mínima do C2H6 é CH3. Fórmula mínima do C5H10 vai ser CH. Como é que eu fiz isso aí? Eu dividi a quantidade de átomos por 5, que é o mínimo entre 5 e 10. Fórmula mínima do H2O2 é HO, porque eu peguei e dividi a quantidade de átomos por 2, que era o mínimo entre eles. Fórmula mínima da água, H2O, é o próprio H2O, ok? Porque não tem como dividir, seria, para simplificar aí, seria por 1. Então, às vezes a fórmula molecular de uma molécula é a própria fórmula mínima. A própria fórmula mínima é a fórmula molecular daquela molécula, certo? Só que assim é muito fácil de você descobrir a fórmula mínima. É só você pegar a quantidade de átomos, achar o mínimo e dividir, né? Simplificar, na verdade. Só que, às vezes, ele dá questões com porcentagem, que é esse caso aqui agora. Em uma substância, eu tenho 75% de carbono, 25% de hidrogênio, determine a fórmula mínima. Beleza. Eu vou determinar a fórmula mínima. Como é que você faz isso? Eu vou fazer para você aqui. Olha só. Vamos pegar aqui. A gente viu lá naquele exemplo 1, que o carbono corresponde naquela molécula a 75%. E o hidrogênio corresponde a 25%. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você dividir essa porcentagem pela massa molar de cada um. Ou seja, a massa molar do carbono é 12 e a do hidrogênio é 1. Então você vai dividir elas aqui agora. Logicamente, a de baixo aqui eu já sei que dá 25. E 75 dividido por 12 é igual a 6,25. Então você viu que o meu primeiro passo foi dividir pela massa molar de cada um. Eu dividi a porcentagem de carbono pela sua massa molar e dividi a porcentagem de hidrogênio pela sua massa molar. Segundo passo agora é dividir o valor que você encontrou pelo menor resultado encontrado. No caso, entre 25 e 6,25, o menor é 6,25. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Ok? 25 dividido por 6,25 é igual a 4.
Então agora você já tem a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho? 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Está aí a fórmula mínima, certo? Vamos fazer o exemplo 2, ok? O exemplo 2. Vamos voltar lá para o exemplo. No exemplo 2, ele fala o seguinte: uma análise de uma substância revela 7 gramas de nitrogênio, 8 gramas de oxigênio. Sabendo que se trata de uma amostra de uma substância pura, determine sua fórmula mínima. Vou voltar lá no nosso rascunhozinho. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, que a a massa de nitrogênio é 7 gramas. Qual é a massa molar do nitrogênio? 14. Então isso aqui vai dar meio. Oxigênio, ele diz que são 8 gramas. 8. Vou dividir pela massa do oxigênio, que é quanto? 16. Também vai dar meio. Lógico. Se os dois deu meio, e eu vou dividir, depois que eu dividir pelas massas, né? Depois que eu dividir pela massa molar de cada átomo, dividir pela massa molar de cada átomo, logicamente, eu pegando aqui meio dividido por meio, porque eu pego o menor valor encontrado, meio dividido por meio e meio dividido por meio, dá 1. Logicamente, a fórmula molecular é NO, monóxido de mononitrogênio. Essa é a fórmula mínima para ter 7 gramas de nitrogênio e 8 de oxigênio, ok? Bom, a gente já viu a fórmula centesimal ou percentual, vimos a fórmula mínima empírica e estequiométrica e agora vamos para a fórmula molecular, né? Então a fórmula molecular, eu já vou logo fazer o exercício para ficar até mais fácil. Aqui, ó. Com os dados fornecidos abaixo, determine a fórmula molecular da substância. Dados experimentais. Deu a massa molar da substância e deu a massa de cada um aí. Tá vendo? A massa de cada elemento que compõe. Ou seja, essa molécula em questão, ela só tem carbono e hidrogênio. E na seguinte proporção. 2,4 gramas é de carbono e meia grama é de hidrogênio. Mas a massa molar dele é 58. Como é que a gente vai fazer isso aí, Sandrão? Vou fazer para você aqui agora. Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Primeiro eu acho a fórmula mínima, para depois eu achar a fórmula molecular. Então, carbono. Carbono. Ficou feio. Vou botar um carbonozinho mais bonito. Carbono. Quanto é que é o carbono? 2,4. Dividido por 12. Quanto é o hidrogênio? 0,5. Dividido por 1, que é a massa dele, aqui vai dar 0,5. 2,4 dividido por 12 vai ser igual a 0,2. O que é que eu faço agora? Vou dividir pelo menor valor encontrado. Então vai dar 0,2 dividido por 0,2, 0,5 dividido por 0,2. Aqui vai dar 1, certo? E aqui 0,5 dividido por 0,2 vai dar 2,5. Aí você faria, Sandrão, mas não existe 2,5 meio átomos, né? Quando não der, o que é que você faz? Quando não der número inteiro, é só você pegar o valor e multiplicar pelo número que tire a vírgula, né? Fique um número decimal, que tire o número decimal. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2,5, 5. Ok? Essa é a fórmula mínima, não é a fórmula molecular. Como é que você faz para achar a fórmula molecular? É o seguinte, a fórmula molecular, ela é igual à fórmula mínima
vezes um número N, que é justamente a simplificação, correto? Então, por exemplo, essa fórmula molecular que eu quero saber, ela é o C2H5 vezes um número N. Mas quem é esse número N? Esse número N é a massa molar da fórmula molecular dividido pela massa molar da fórmula mínima. Beleza? Certo? Só que eu não tenho a massa molar da fórmula mínima. Eu tenho porque eu tenho aqui a fórmula mínima. Então eu tenho aqui, ó, o hidrogênio é 1 vezes 5, 5. O carbono é 12 vezes 2, 24. Somando, aqui dá 29 gramas por mol. Então 29 gramas é a massa molar da fórmula mínima. E quanto é a massa molar da fórmula molecular? Está aqui, ó, na questão. Ele falou aqui, ó. Está aqui, ó. 58. Unidade de massa atômica, né? Mas a gente está transformando aqui para gramas, vai dar o mesmo valor. Então você vai ter o seguinte aqui, ó. Quanto é a massa molar da fórmula molecular? 58. E quanto é a massa molar da fórmula mínima? 29. Dividindo, isso aqui vai dar 2. Ou seja, N é igual a 2. Certo? Então é só substituir agora. Vou fazer agora. C2H5 vezes 2 vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Tá aí, ó. Esse é o resultado. Essa é a fórmula molecular a partir dos dados da fórmula mínima. Beleza? Vamos aqui fazer mais uma agora. Nessa outra questão aqui, ó. Nessa outra questão, ele fala o seguinte. Podemos determinar a fórmula molecular de uma substância com a ajuda da fórmula mínima. Escreva a fórmula molecular das substâncias abaixo. Então, vou fazer aqui para nós. Aqui, ó. Aqui não dá espaço, vamos para a próxima folha. Então, vamos lá. Ele está dando lá o seguinte. Letra A. Letra A. Na letra A, eu tenho aqui, ó, CH2O é a fórmula mínima, mas a massa molar dele é 180 U. O que é que eu vou fazer? Para eu achar o N, eu vou achar a massa molar da fórmula mínima. Então, vamos lá. O oxigênio é 16, vezes 1, 16. O hidrogênio é 1, vezes 2, 2. O carbono é 12, vezes 1, 12. Tio Sandro, como é que o senhor sabe essas massas? Vai na tabela periódica. Então, você soma aqui agora. 12 com 2, 14. 14 com 16, 30 U. Né? Unidade de massa atômica, ou se você quiser passar para mol, seria 30 gramas por mol. E agora é um abraço, né? Porque para eu achar a fórmula molecular, eu tenho que achar o N. Quem é o N? Massa da massa molecular dividido pela fórmula mínima. Ou seja, o maior menos o menor, sempre. Aqui vai dar 6. Então, se aqui é 6, é só eu pegar agora aqui, ó. CH2O, botar um 6 aqui, que é o N. Multiplicar o 6 pelo 1, pelo 2 e pelo 1. E está aqui a fórmula. C6H12O6. Ok? Beleza? Vamos voltar lá. Aliás, não precisa que eu lembre aqui de cabeça. Letra B. Letra B, mesma coisa. Ele me dá a fórmula mínima, que é C2H4O, e diz que a massa molar do cidadão é de 88 U. Como é que eu faço agora? Mesma coisa. Vou achar a massa molar da fórmula mínima. Então, vamos lá. 16 vezes 1,
16. Hidrogênio é 1 vezes 4, 4. O carbono é 12 vezes 2, 24. Somando isso aqui, vai dar 16 mais 4 dá 20. 20 com 24 dá 44U. Como é que eu faço agora? Para achar o N, sempre o maior menos o menor. Ou, se você preferir, massa da fórmula molecular dividido pela massa da fórmula mínima. Isso aqui dá 2. Então eu abro um parênteses, boto C2H4O e um 2 para lá de fora. E aí agora eu tenho a fórmula molecular certa. Só multiplicar o 2 pelo 1, o 2 pelo 4 e o 2 pelo 2. Vai dar C4H8O2. Ok? Vamos fazer essa questão aqui agora. Por muitos anos, os aborígenes da Austrália usaram folhas de eucalipto para combater dores, em particular a de garganta. O componente ativo dessas folhas foi identificado como eucaliptol, cuja massa molar é de 154 gramas. Ao analisar, isso aqui é a massa molar, né? Ao analisar uma amostra de eucaliptol com 3,17 gramas, encontrou o seguinte resultado. 2,46 é de carbono, 0,37 hidrogênio e 0,33 gramas é de oxigênio. Considere essas informações e determine a fórmula molecular do eucaliptol. Então, vamos para lá fazer nossas continhas agora. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o carbono primeiro, né? Carbono. Ele diz que o carbono é 2,46 gramas. Vou dividir por 12. Vou pegar o hidrogênio, que ele disse que é 0,37 gramas, dividido pela massa molar, que é 1. Vou pegar o oxigênio, que ele disse que tem daquela massa 0,33 gramas de oxigênio, e vou dividir pela sua massa molar, que é 16. Então aqui vai dar o seguinte: 2,46 dividido por 12 vai dar 0,205. 0,37 dividido por 1, 0,37. 0,33 dividido por 16 vai dar 0,02065. Lógico que eu fiz isso aqui na calculadora, certo? Mas olha só, agora você vai pegar todos esses valores e vai dividir pelo menor. Então, qual foi o menor? O menor foi 0,02065. Então, eu vou pegar aqui, ó, o segundo passo, né? Pegar o resultado que eu encontrei e dividir pelo menor resultado. Então, 0,37 dividido por... Desculpa, aqui teve só um errinho aqui. Aqui é 0,0625. Deixa eu corrigir aqui. 0,0625. 0,02625. E aqui 0,02625 dividido por 0,0225. Pergunta: Sandrão, eu não podia simplificar já antes? Não podia, o problema é só você errar os cálculos depois. Mas aqui eu já vou fazer arredondado. Por exemplo, 0,205 dividido por 0,02625 dá aproximadamente 10, dá 9,939. Já vou botar logo 10, já estou arredondando, certo? Vou botar aqui, ó. Já vou arredondar, só não vou arredondar isso porque dá 1.
O outro, essa outra divisão aqui, 0,37 por 0,02625, ela dá 17,939. Já vou botar 18. Então aqui, ó, vai dar C10, H18, O1. Essa é a fórmula mínima. Mas você lembra que eu falei que a fórmula mínima pode ser a fórmula molecular, né? E ele quer na questão qual é a fórmula molecular, né, para 154 gramas, correto? Então, para 154 gramas, sabe que a massa molar é 154 gramas, qual é a fórmula molecular? Olha só, eu vou fazer a vou fazer a massa molar da fórmula mínima aqui do eucaliptol. Se der 154, é porque a fórmula mínima já é a fórmula molecular. Então vamos lá. 16 vezes 1, 16. O hidrogênio é 1 vezes 18, 18. E o carbono é 12 vezes 10, 120. Ok? 18 mais 16 dá 34. 34 mais 120, 154 gramas por mol. 154 gramas por mol. Ou seja, a própria fórmula mínima é a fórmula molecular. Então a resposta é essa aqui, beleza? Vamos lá para outra agora e última questão. Aqui, ó. A massa de 1 mol de vanilina, uma substância utilizada para dar sabor aos alimentos, é constituída por 96 gramas de carbono, 8 gramas de hidrogênio e 48 gramas de oxigênio. São dadas as massas molares da vanilina de 52. Observe que 52, ele é gramas por mol. Então já está dizendo, ó, gramas por mol. Então 1 mol de vanilina tem 152 gramas. Então vai ficar fácil fazer isso aqui agora. Olha só, por que, Sandro? Pelo seguinte, ele já me dá em mols, eu sei as massas molares, vai ficar fácil. Porque 1 mol de carbono tem 12 gramas. Aqui, ó, 1 mol de carbono tem 12 gramas. O de hidrogênio tem 1 grama. E o do oxigênio, 16 gramas. Então agora vai ficar fácil. Como é que eu vou fazer? Vou pegar, achar o número de mols, lembrando que número de mols é igual a massa que ele me der sobre massa molar. Então vai ficar fácil agora. Olha só. Primeiro, vou fazer aqui, ó. Número de mols de carbono. Vai ser a massa que ele me deu, 96, dividido pela massa molar do carbono, que é quanto? 12. Então lembre-se que 96 está em 1 mol de vanilina. Então isso aqui vai dar 8 mols. Número de mols de hidrogênio. Qual foi a massa? Qual foi a massa? Quantas gramas de oxigênio? 8. Quanto é a massa molar dele? 1. Então eu tenho 8. 8 mols aqui. 8 mols aqui. Olha que massa. E por último, número de mols do oxigênio. Ele diz que a massa do oxigênio na molécula, em 1 mol da molécula, é 48. E a massa molar do oxigênio é 16. 48 dividido por 16 vai dar 3 mols. Então, moral da história. Em 1 mol da molécula de vanilina, 8 são de carbono, 8 de hidrogênio e 3 de oxigênio. Beleza? Essa é a fórmula mínima dele para isso aí, já que ele me deu em 1 mol. Agora, se isso aqui der 152, é porque a fórmula mínima é a mesma que a fórmula molecular. Então, o oxigênio é 16.
vezes 3, 48. O oxigênio, hidrogênio é 1, vezes 8, 8. E o carbono é 12, vezes 8, 8 vezes 2, 16 vai 1, 96. 8 mais 8, 16, com 16, 8 mais 8, 16. 16 com 6, 22, vão 2, 9 mais 6, 152 gramas por mol. Por que, Sandrão, você fez assim? Ficou mais fácil a partir do momento, eu vou apagar aqui para você entender melhor, a partir do momento em que ele me disse, olha só, que 1 mol de vanilina, uma substância usada no sabor, é constituída por 96 gramas de carbono, 98 de hidrogênio e 46 de oxigênio, e disse que a massa molar dele é 52, ou seja, esses 96, esses 8 e esses 48 estão dentro de 1 mol de vanilina. E aí ficou fácil. Essa massa aqui é só dividir pela massa molar e eu já encontro o número de mol de carbono na molécula. Olha que beleza? Pronto, já fiz direto. Agora, pelo outro jeito sai também, Sandrão? Sai, pelo outro jeito sai também. Né? Você pegar, dividir pela massa molecular, depois dividir pela menor massa, você vai achar a fórmula mínima e vai sair do mesmo jeito. Ok? Falou, galera? Então, meus amados, um abraço para vocês e espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Até logo.